assim, Deus já tem firmado muito em mim. E às vezes as pessoas vêm conversar comigo e o que eu faço em relação a isso, assim. E é uma das coisas que eu sempre falo. Lembra do que está escrito na palavra. E o título da ministração é a palavra de Deus, absoluta ou obsoleta. Essa frase, na verdade, eu ouvi numa pregação do Leonard Ravenhill. E eu achei essa frase muito interessante, porque existem duas maneiras de fato da Bíblia ser, das decisões que a gente pode ter em relação à Bíblia, da atitude, do posicionamento que a gente pode ter em relação à Bíblia. O primeiro é ela ser absoluta, a verdade plena na nossa vida, a verdade absoluta, uma verdade incontestável, que alguém pode questionar, mas a gente vai continuar crendo nela. Ou ela pode ser obsoleta, ela pode ser inadequada, ultrapassada, arcaica, ter caído em desuso. E é que eu peguei no dicionário, tá? E por mais que nós somos crentes, cristãos, muitas vezes a gente trata a palavra de Deus como sendo obsoleta. Não por querer, mas às vezes a gente faz isso. E eu lembro que eu tive, na verdade, uma revelação de que a palavra de Deus ela é absoluta na minha vida quando eu tinha uns 8, 9 anos. Porque assim, eu nasci num lar cristão, graças a Deus. E os meus pais queridos estão aqui. E eles desde cedo me instruíram na palavra. Então, eu participava da escolinha dominical, a minha mãe ela fazia devocional com a gente antes de dormir, contava as histórias da Bíblia, nosso pai ele ensinava, às vezes a gente estava na mesa almoçando, jantando, ele sempre tinha uma palavra de Deus para compartilhar, e eu cresci nisso, né? E teve uma vez que, imagina, 8, 9 anos, a gente foi visitar a minha tia, e ela morava perto da gente, então a gente foi a pé. Só que já era umas 7 horas, então ela provavelmente estava na missa. Quando ela é católica, então a gente chegou na casa dela, não tinha ninguém, e a gente estava dando uma meia volta ao over, e nisso chegam 2 mormons. E os mormons acreditaram que nós morávamos lá, e eles resolveram abordar a gente. E eles começaram a falar, né, daquilo que eles criam, e na verdade meu pai tinha falado que nós somos cristãos e tal, e eles falaram assim, então, vocês sabiam que Jesus esteve nas Américas? Aí meu pai foi meio que cortando o assunto, a gente não mora aqui, estamos indo pra casa, beleza. Daí a gente chegou em casa assim, e aquilo tinha me gerado uma dúvida no meu coração. Eu tive uma crise, porque de todas as histórias de Jesus que eu conhecia, nenhuma ele estava no Brasil, nenhuma ele estava no Brasil. E eu estava assim, desesperada, como que eu ouvi a tia da escola dominical, ele falou que ele morava na Judeia, que não sei o que, foi pra Galileia, mas ele nunca veio para as Américas. Nunca. Aí eu perguntei, pai, é verdade isso? Aí eu lembro que meu pai falou assim, Emily, aquilo que não está escrito na palavra de Deus, a gente tem que questionar. Eu falei, então tá bom. Aí eu lembro que eu fui dormir aquele dia, eu estava muito angustiada, eu tinha me perturbado muito. Eu acho que eu até fui ver na Bíblia se tinha o nome da história da América, né? E eu sei que eu estava deitada, né? E eu sempre orava antes de dormir. Eu falei, Deus, se não está na tua palavra, não é verdade, não aconteceu. E a partir daquele momento, eu comecei a crer que de fato só a palavra de Deus é a verdade absoluta. Porque o mundo pode passar, que hoje as descobertas que até a ciência, os físicos aí têm hoje, as descobertas que eles têm hoje talvez podem ser questionadas no futuro.
achou? Então eu vou pedir para a Marcela ler para a gente. Hebreus 4:2. Eufanha? Posso ler? Pode. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Nossa, que de Deus. Era bem essa versão que eu queria, porque a minha é Almeida e não é essa versão. Obrigada, Senhor. Então ele fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é tão afiada que ela consegue até separar os desejos íntimos do nosso coração, né? E a palavra de Deus, então, ela é viva, ela não morre, né? Jesus disse em Mateus 24:35 que céus e terra poderiam passar, mas a palavra dele nunca vai passar, vai permanecer. E o que eu acredito que é a coisa mais linda do mundo, não é o trabalho mais essencial, não é o trabalho mais lindo do Espírito Santo, porque o trabalho mais lindo do Espírito Santo é nos convencer que a gente precisa dele, a gente precisa da salvação. Mas, então, o segundo trabalho mais lindo do Espírito Santo é aquilo que ele faz, a obra que ele faz através da palavra de Deus na nossa vida. Porque, na verdade, a palavra de Deus é um conhecimento, mas para a gente aplicá-lo, o Espírito Santo ele vai revelando uns macetes para a gente. É como se a gente lesse uma palavra e o Espírito Santo revelasse uma chave de fenda para a gente. Só que eu estou precisando consertar o meu liquidificador, a Jaque o carro dela e a Ivone o notebook. E a gente vai lá nessa passagem da Bíblia e o Espírito Santo revela essa chave de fenda e com essa chave de fenda eu posso consertar o meu liquidificador, a Jaque o carro dela e a Ivone o notebook dela. Não é lindo? E o mais lindo de tudo é que se um dia eu precisar consertar um carro, a Jaque pode me ensinar a consertar o carro com essa chave de fenda que o Espírito Santo mostrou para ela. Né? Claro que a gente, a passagem da Bíblia vai mostrar às vezes um pecado que a gente tem que vencer, alguma coisa assim, mas é mais pra vocês entenderam, né? E é muito legal que na palavra de Deus, em Isaías 55:11, diz que a palavra dele nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito que ele mesmo designou. Então, quando a gente ouve uma palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai lá no íntimo do nosso coração, dos nossos desejos, e ele vai lá e mostra aquilo que é a vontade de Deus, a verdade de Deus para a nossa vida, e cumpre esse propósito designado, daí nós somos transformados, ou nós somos fortalecidos no Senhor. É lindo, né? Eu quero agora que aqui a gente abra junto a palavra de Deus em Josué 1:7-8. Como ali a palavra disse, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne até os nossos desejos íntimos do nosso coração. E eu gosto muito dessa passagem porque eu creio que um dos desejos do nosso coração é ser próspero e bem-sucedido, não é verdade? Acho que todo mundo quer ser próspero e bem-sucedido, né, naquilo que faz. E aqui está a resposta para esse nosso desejo. Josué 1:7-8. Amém? Amém. Jéssica, você lê pra gente? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A minha versão fala assim, que a gente observando nisso, essa palavra, nós faríamos prosperar o nosso caminho e seríamos bem-sucedidos. Eu acho que um dos maiores desejos do nosso coração é sermos bem-sucedidos naquilo que a gente faz e prósperos, né? E então, aqui a palavra de Deus está nos informando que para de fato nós sermos prósperos e
gente tem que renovar nossa mentalidade para viver o sucesso que é de fato aquilo que agrada o coração de Deus, né? E é esse sucesso que Ele vai nos dar. O sucesso que está no padrão dele, não no padrão do mundo. Amém. E a palavra, ela é apta, extremamente apta e eficaz para transformar renovar essa nossa mentalidade, para de fato a gente viver aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Às vezes eu acho que a gente trata a palavra de Deus como se nós fôssemos criptonita para ela. É como se a palavra de Deus ela não tivesse poder na vida da gente, né? Não é verdade? E eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa assim, um homem de Deus assim, muito frutífero, né? E eu estava falando, mas como? Às vezes a gente tem pensamentos na nossa cabeça que nos desencorajam, que dizem, não, você não vai ser próspero, você não vai ser bem-sucedida, a vontade de Deus é outra, você não vai alcançar. E ele falou assim para mim, Emily, você foca naquilo que está escrito na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a teu respeito, fala da vontade de Deus. E de fato a gente precisa falar disso. Eu acho que quando a gente está no maior sufoco da nossa vida, a gente se esquece de lembrar daquilo que está escrito na palavra. Às vezes a gente procura conselhos com outras pessoas, às vezes a gente começa a ficar preocupado e a gente se esquece aquilo do essencial, da verdade que rege a nossa vida. E em vez de a gente correr para a palavra de Deus, a gente fica louco no mundo. Em vez de a gente lembrar que Ele é a nossa rocha e que é a palavra dEle que nos satisfaz. Eu aprendi assim a declarar a palavra de Deus na minha vida. Exatamente por isso, assim, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas antes, quando a gente vai pedir conselho, sei lá, para os pais, para os pastores, para os líderes, a gente está nervoso por uma situação, ele sempre vem com a palavra de Deus, né? Às vezes você pensa, eu quero uma coisa mais sólida do que a palavra de Deus. Gente, que é isso? Que coisa mais sólida que a palavra de Deus. Mas a gente precisa de fato de uma revelação de Deus, de que a palavra dele é um solo que não cambaleia, que não é lodo, é de fato uma rocha, né? E a primeira vez que eu comecei a declarar isso foi quando eu sempre me achei muito medrosa, muito, tinha medo de tudo, assim. E eu falava, Deus, como que eu consigo ter tanto medo? E eu lembro que eu estava lendo a Bíblia e lá em Provérbios 28:1 diz assim, que o ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Eu falei, Deus, eu sou justa porque eu sou justificada em Cristo, então eu tenho que ser intrépida como um leão. Manifesta esse negócio na minha vida, Deus. E eu comecei a declarar, Deus, eu sou intrépida como um leão, até na minha oração, Deus, porque eu sou intrépida como um leão. E parece que quanto mais a gente começa a declarar a palavra de Deus, mais a gente acredita nela. Olha, eu recomendo com toda certeza. A palavra de Deus é 5 estrelas para dar certo. E depois disso, assim, eu aprendi e gostei, né, de declarar a palavra. E eu não sei se vocês souberam, mas eu acabei que eu tinha um emprego em pista, estava tudo certo, mas meus documentos demoraram e tal, fiquei sem emprego. E eu lembro que quando eu recebi a notícia, meu Deus, aquele negócio foi como uma punhalada assim nas minhas costas. E eu comecei a me desesperar, parece que dói as pernas, né, e tudo. Aí eu falei, Deus, a tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então eu não vou ser abalado por causa disso, porque eu estou andando numa rocha. E eu lembro que depois que eu declarei aquilo, vieram pensamentos de, Emily, acho que Deus não se preocupa tanto com isso. Eu falei, não, eu sou inabalável porque eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, é por isso que eu sou como um monte de Sião. E eu lembro que aquilo, depois que eu ignorei o pensamento contra a palavra de Deus, eu lembro que eu me fortaleci em Deus. E eu, agora eu sou uma leoa de Jeová, agora ninguém me segura. Eu acho que nos momentos que nos vem a fraqueza, a gente tem que lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, na nossa fraqueza, a gente só precisa se alegrar. A alegria do Senhor, a alegria da salvação, de saber que Ele suportou tudo por nós. Essa é a alegria. Às vezes a gente fala, não tenho alegria, mas a gente tem o Espírito Santo que gera um fruto, que é a alegria. Então, a gente tem alegria, então a gente tem força sim. Não precisa ficar com medo da fraqueza, mas
compartilhar nosso coração com quem crê na palavra de Deus, né? Mas aqui em Tiago 1,5, eu vou ler. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu gosto muito dessa palavra, porque às vezes a gente precisa de sabedoria para lidar com as coisas. Às vezes no nosso dia, uma coisa pequena, a gente precisa pedir sabedoria para Deus. E aqui a palavra fala que a gente precisa pedir, crendo que a gente vai receber, porque Ele diz que dá. Só que às vezes, eu não sei como é, às vezes a gente chega, Deus, eu preciso de sabedoria, mas se o Senhor não quiser me dar, não preciso. A gente fica aquela coisa, será que Deus vai me dar? Ele está falando assim, não, peça e creia, porque aquele homem que vive agitado, duvidando daquilo que pede, não vai alcançar nada do Senhor. Quando a gente declara a palavra de Deus na nossa vida, a gente precisa crer que de fato Deus vai cumprir a palavra de Deus. A palavra dele diz que Ele vela para cumprir a palavra de Deus. Então, para a palavra dele, né? Então, se a gente pede com fé, a gente vai receber. Agora, o homem que pede assim, ai Senhor, eu quero muito isso, mas você vale o seu tempo. É meu tempo que achar necessário. Não que, assim, Deus tem o tempo dele, mas Ele sabe que naquele momento a gente está precisando de uma ajuda. E quando eu acho que assim, quando a gente está ali, não sabe o que fazer, vai para a palavra dele e fala, Deus, isso aqui está aqui, eu estou precisando disso. Eu acho que o maior prazer de Deus é nos ajudar, porque Ele está vendo que a gente está confiando nele e não na força do nosso braço. Então, aqui, no nome de Jesus, não tem nenhum homem de ânimo dobre, mas intrépidos do Senhor. Aleluia. É isso aí. E mais pra frente, em Tiago, do versículo 22 ao 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, mas logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticamente, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui está dizendo que cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, de fato a gente tem que exercitar ela. Às vezes o exercício da palavra de Deus é de fato crer na promessa dele, ou declarar a promessa dele. E assim sim, nós seremos bem-aventurados naquilo que nós realizarmos. Eu lembro que quando eu faço bolo, esses dias eu fiz uma lasanha, para dar e pro pastor, e eu estava fazendo e estava muito nervosa, porque foi a primeira vez que eu fiz lasanha na minha vida. Eu falei, Deus, tudo que o justo faz é bem sucedido, faz esse negócio. Amém. Olha, pode que ficou bom. Então, nós temos que ser ouvintes diligentes que de fato executam a palavra de Deus. Não é como aquele homem que olha no espelho e sai e esqueceu do jeito que era. Não, é aquele homem que fica e que sabe como é que é e sabe como vai chegar no Senhor. Sabe que é um intrépido. Talvez agora eu não sou tão intrépida, que sabe, agora eu não sou tão corajosa, mas eu sei que em Deus eu vou ser. Eu sei que em Deus eu já sou sábia. Eu já sou uma mãe de multidões, uma grande discipuladora, mas talvez eu ainda não estou lá, mas eu vou chegar lá, no nome de Jesus. Amém. E eu acho que às vezes a gente tem preguiça também de ler a palavra de Deus. Esse é o grande problema. No Salmo 119, e esse salmo é uma coisa. Porque ele é comprido, e daí a gente tem preguiça de ler inteiro, daí a gente não lê. Não, pula 119, muito grande. Mas ele é um dos salmos mais preciosos quanto aquilo da importância da palavra de Deus.
o versículo 103, que diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é mais prazerosa do que comer, do que jogar, do que fazer qualquer outra coisa. Esses dias eu estava conversando com o Herman a respeito disso, né? E ele me falou sobre esse versículo. Ele falou assim: Emily, não, ele não falou Emily, ele falou Amy, a palavra de Deus, ela é mais prazerosa do que qualquer outra coisa. Então quer dizer que quando a gente está com vontade de pecar, porque vai dar prazer, a gente tem que ir lá ler a palavra de Deus. E eu fiquei pensando nisso, e isso é verdade. A palavra de Deus, se a gente de fato crê naquilo que ela diz, se ela é de fato absoluta e não arcaica para a nossa vida, a gente vai se deliciar nela mais do que o prazer momentâneo do pecado. Porque quem sabe dá um prazerzinho no pecado, mas o prazer da palavra permanece para sempre. Glória a Deus. Para sempre. No versículo 105, a palavra diz assim, esse é um dos versículos mais conhecidos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o nosso manual de instrução. É como se a gente estivesse caminhando assim, tudo no escuro, já diz, né? Que é a luz para o nosso caminho. A gente está caminhando no escuro, agora você resolveu sair no IP aí, lá não tem luz. Você pega a palavra de Deus, é como se fosse uma lanterna que vai iluminando o nosso caminho. Ah, não, ó, cuidado, tem uma pedra, então você vai. Tem buraco, não vai. Se você apagar a luz, vai cair em buraco. Mas se você permanece com a luz acesa, a gente vai chegar ao final do caminho completamente ileso e fortalecido no Senhor. Às vezes, eu gosto muito dessa palavra porque ela diz assim, né, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu gosto de pensar que tudo o que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, a gente tem que julgar à luz da palavra. Só que às vezes a gente faz o contrário, a gente julga a palavra de acordo com aquilo que a gente ouve. Eu lembro uma vez, numa série, enfim, e a gente estava discutindo a respeito do caminho de Deus, né, e tal, e foi muito engraçado, assim, porque a palavra diz, né, que o caminho é estreito, a porta é estreita e tal, e eu estava falando bem a respeito disso, né, que eu gosto de pensar que um caminho estreito é como se fosse assim, tem uma montanhazona aqui e um caminho bem fininho. Então, eu não posso levar muita bagagem porque não vai passar nessa parede. E se eu for de trás, arrisca eu cair. Então, a gente não pode levar muita coisa nesse caminho, né? Levar só o essencial. E eu falei exatamente isso. Não, o caminho de Deus é estreito. E uma querida irmã, ela falou assim, não é, Emily, porque o tal, disse que não é assim, mas que de fato a porta que é estreita, o caminho não, a porta é estreita. E eu falei, não, é que antes eu não era tão mansa, sabe? Eu era mais dura, assim, eu era um pouco mais firme. Eu falei, não, a palavra de Deus está escrito que sim, que o caminho é estreito. Então é estreito e pronto, acabou-se. Coitada da pessoa, né? Mas a Emily não era tão mansa quanto eu hoje, né? Então, de fato é isso, assim, às vezes a gente ouve, talvez grandes pregadores e tal, e a gente toma aquilo como verdade absoluta e não a palavra. E em vez de a gente julgar aquilo que a pessoa falou de acordo com a palavra de Deus, a gente faz o contrário. Eu creio que tem uns 4 problemas assim, muito grandes na nossa vida em relação à palavra. E para isso eu quero que todos nós juntos abramos Mateus 22. Do 23 ao 32. Amém? Então eu vou ler. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com todos, com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na
nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam na sua doutrina. Os saduceus, eles eram, na verdade, uma seita do judaísmo mesmo, mas eles eram, assim, um pouco estranhos. Eles não acreditavam na ressurreição, não que, não acontecia muito, né, de morto ressuscitar, né? Pelo menos até Jesus ressuscitar Lázaro e depois ele mesmo ressuscitar, né? Mas eles não acreditavam nessa vida eterna. Isso que os saduceus, por isso que eles chamam de ressurreição. Eles só acreditavam nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ainda bem que eu errei, né? E então eles eram bem parciais, assim, né, naquilo que eles acreditavam. E outra coisa, assim, é que eles alcançavam grandes cargos no sinédrio, eles eram altos sacerdotes, um sacerdote e tal. E eles foram experimentar Jesus. Bom, erraram, né, com quem foi experimentar. Mas foram lá e falaram assim, mestre, né, tem essa situação lá, Moisés disse isso, o que a gente faz na ressurreição? Aí Jesus falou assim, pensa, os caras estudavam muito, tinha até sumo sacerdote, e Jesus falou assim, vocês não conhecem a palavra. Gente, eu acho que eu ia ficar louca se fosse deles. Meu Deus, eu tô aqui, sumo sacerdote, leio, tenho que pregar nessa sinagoga, você vem dizer que eu não conheço a palavra? Pensa só, na encrenca que Jesus arranjou. Um desses nossos problemas é exatamente esse, a gente não conhece a palavra de Deus. Talvez na verdade a gente até conhece a palavra de Deus, mas às vezes ela não é revelação para a nossa vida. Não sei, acho que não é muito comum, acho que todo mundo sabe disso, mas são duas coisas, existe o Logos e a Rema. Logos é o conhecimento escrito, esse conhecimento, a gente lê a palavra aqui e tal, isso aqui é conhecimento, mas Rema é a verdade absoluta, é aquela que o Espírito Santo transforma para nós. Às vezes a gente procura a profeta e Maria Teresa de Calcutá, não sei o quê, mas a revelação do Espírito Santo vem a partir da palavra. Essa é uma revelação que a gente não precisa ter medo, porque é o Espírito Santo dando da palavra, não de sei lá quem, né? Qualquer profeta que a gente, eu vou receber uma palavra. E então, o que acontece? Quando o Espírito Santo de fato transforma esse Logos em Rema, ninguém nunca mais vai poder tirar essa verdade da gente. Amém. Nunca mais. Eu lembro que antes eu não sabia, eu sabia que era filha de Deus, mas eu tinha um conhecimento, mas eu não tinha uma revelação. Quando um dia eu falei assim, Senhor, eu vou ficar lendo essa palavra até esse negócio explodir na minha vida. E eu lembro que teve um dia que eu estava orando e falei, Senhor, porque eu sou tua filha? Pronto, explodiu aquela verdade. E depois disso, até a minha atitude mudou, porque eu já não estava mais preocupada com o que as pessoas estavam pensando, se elas estavam achando feia, se minha roupa não estava boa, se não sei o que, já não importava mais, porque eu sabia, não importava mais. porque de fato eu sou filha de Deus, é Deus que me dá o meu futuro, é Deus que dá a minha herança, então eu não preciso ficar com medo daquilo que vai acontecer no mundo, porque eu já tenho uma pátria lá, celestial. E isso daí explodiu. Quando explode essa verdade, de fato explode essa verdade na gente. Quando essa verdade explode, ninguém vai roubar. Se alguém falar, não, você não é filho, você não vai acreditar, porque você sabe, o Espírito Santo já revelou que você é filho. Só que assim, a gente tem que batalhar nesse negócio, porque ler a gente tem que ler, mas nem sempre a revelação vem na hora, assim, não explode assim. Então é como uma terra prometida que o pastor falou. Assim, a gente já tem todas as promessas de Deus, a gente já está pronto, assim, a gente pode pegar, mas a gente tem que conquistar. É como a terra prometida, né, lá de Canaã. Era deles, Deus já tinha dito que era deles, mas eles tinham que conquistar. A rema é a mesma coisa. É orar em cima da palavra, é declarar a palavra, é ler até que se torne verdade. E, gente, acontece, explode essa verdade. Eu sou testemunha disso. O nosso segundo problema está escrito no versículo 29 de Mateus 22, que diz assim: Errais, não conhecendo as Escrituras,
isso é verdade, a gente erra porque a gente não conhece a Escritura. Às vezes a gente não conhece ela inteira, a gente só conhece metade. Então daí a gente começa a proclamar a palavra de Deus e a gente espera resultado, mas a gente se esquece do antes do versículo, ou do ser antes e tal. Eu lembro, é que assim, quando eu fico muito nervosa, ansiosa, eu tenho problema de couro cabeludo. Esse negócio explode assim que é terrível. E eu falei assim, Deus, eu estava orando, eu falei, Deus, se de fato o Senhor eu tenho lançado minhas ansiedades diante de Ti, não posso ter esses problemas, eu não quero essa manifestação, e de fato eu não quero. Eu falei, Deus, eu estou lançando minhas ansiedades diante de Ti, então eu não posso ter essas manifestações, né, de problema de couro cabeludo, de dor no estômago, não sei o quê. E fiquei um tempão e não estava dando certo. Aí eu fui lá na palavra, daí diz assim, 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Gente, o principal, que era o começo do versículo que eu não estava fazendo, que era me humilhar diante da poderosa mão dele. Porque às vezes a gente chega e fala, hoje vai acontecer, porque Deus, mas se humilhar a gente não faz. Então, a gente tem que observar sempre o versículo inteiro. Eu só estava errando, era só uma coisa mínima, só não ser humilde diante da presença de Deus. Só não ser humilde diante da presença de Deus. Então, quando eu aprendi a me humilhar diante da poderosa mão do Senhor, e assim lançar as minhas ansiedades nele, porque ele tem cuidado de mim, aí começou a parar, já comecei a estar mais calminho, o Herman que aproveita, né? Porque quando eu tô nervosa, o negócio... Então, é isso, observar a palavra inteira. Porque daí às vezes a gente quer, Senhor, quero manifestar teus frutos de justiça nessa terra, Senhor. Então, e tal. E sabe o que fala sobre os frutos de justiça? Fala da disciplina e correção, Senhor. Aí quando vem a correção do Senhor, para que de fato seja aplicada e assim a gente seja participante da santidade de Deus e gere os frutos de justiça, a gente não quer. Correção não, só quero os frutos de justiça. Não vai ter enquanto não tiver correção. Não vai ter. Então, a gente tem que. Então, se você não quer correção, então não peça os frutos de justiça, porque ele faz de acordo com a palavra dele. Às vezes a gente só quer o bom do negócio. Lá em. Deixa eu até achar onde que está escrito isso. Lá em Levítico, lá, que fala sobre... Não, é importante. Mas fala assim... Não, minto, é Deuteronômio. Aí fala assim, ó, como que funciona... Você tá me desconcentrando. Fala assim, que eu vou dar a chuva a seu tempo, a sua terra vai ser fértil, seus animais não sei o quê, fala. Beleza, Senhor, eu quero aproveitar tudo disso. Só que lá no primeiro versículo desse mesmo capítulo diz assim, me reconhecendo como seu único Deus, cumprindo a minha lei. Aí essa parte a gente ignora. Não, Senhor, só cumpre o negócio. Porque sabe o que é o problema? A gente sabe que o Deus, ele é o nosso único Deus. Mas às vezes a gente coloca os problemas na frente de Deus. Como se estou focando tanto no problema e eu esqueço quem é meu Deus. Ou meu trabalho, ou sei lá. Enfim, seja o que for. Às vezes a gente coloca no lugar de Deus. E, por exemplo, tinha uma época que eu estava tão nervosa assim com as coisas do Ministério de Dança e Jennifer e célula e tal. Eu estava fazendo. E daí, até que um dia, Deus me falou assim, pra quem você faz isso? Deus, pro Senhor. Mas então, me busca, que é eu que vou fazer. Eu estava deixando, e olha que não era coisa ruim. Eu estava colocando discipulado, ministério, célula, mas estava na frente de Deus. Então, tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, isso sim é um falso Deus, é um ídolo. Até que o momento daí que a gente se coloca lá, se aquieta diante de Deus e reconhece que Ele é Deus, aí o negócio vai. Mas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que às vezes, se humilhar diante da palavra de Deus, né? Diante daquilo que Ele fala. Às vezes a gente também quer muita intimidade com Deus. Já lembrei uma coisa. A gente quer muito os benefícios da aliança que a gente tem com o Senhor. Deus, eu quero conhecer os benefícios da tua aliança. Porque no Salmo 25, versículo 14, o Senhor daria a conhecer. Aí, sabe o que está escrito antes do mesmo versículo? O temor do Senhor
princípio da intimidade e aos quais ele dará conhecimento à aliança. Se você não teme a Deus, se a gente não coloca o Senhor no seu devido lugar, se a gente não se humilha diante dele, se a gente não reconhece quem ele é, se a gente não o respeita, a gente não vai ter intimidade e não vai conhecer os benefícios da aliança. Tem que temer o Senhor. Isso a gente vai aprendendo, que a gente vai orando pelas coisas e não funciona, a gente descobre que tem que ler o versículo inteiro, né? Tem que ler todo o manual. É muito engraçado, é muito legal, porque o meu pai, ele chama a Bíblia de manual. Eu acho muito legal isso. Ele sempre fala, vou ler o manual, né? Ou, não sei o que do manual. Eu acho muito legal isso, porque a palavra de Deus de fato é nosso manual. Outro do nosso problema, às vezes, é acreditar naquilo que não está escrito na palavra. Por exemplo, Deus escreve certo em linhas tortas. Olha, se você me dizer onde que isso aqui está escrito na Bíblia, quem sabe eu acredito. Porque daí as pessoas dizem, né, não, mas Deus está escrevendo certo em linhas tortas. Sabe o que eu penso em linhas tortas? É como se fosse um caminho assim, ó, cheio de montes e vales, montes e vales, montes e vales. Só que a palavra de Deus fala assim, ó, no Salmo 26, tu que é justo, aplana a vereda do justo. Então, o nosso caminho não é assim, ó. Se está assim, é porque a gente não está andando na rocha. Se está assim, é porque o nosso humor é assim, é porque a nossa felicidade é assim. Mas a gente então não está caminhando na rocha que é eterna, que é uma rocha firme, plana. Amém. E o quarto problema é a gente acreditar só em parte da palavra. Como, por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam nos profetas, né? Era só o Pentateuco. Josué eles não acreditavam. Tinham entrado na Terra Prometida, mas Josué eles não acreditavam. Tantas coisas que eles não acreditavam. E às vezes a gente tem parcialidade em acreditar na palavra de Deus. Só que essa parcialidade, ela gera engano. É como se a gente acreditasse, por exemplo, o Espírito Santo veio uma vez, mas ele não volta mais. Veio só lá em Pentecostes. Isso é engano. E a palavra de Deus fala assim, né, que... Não fala. Mas... Olha só que lindo que é. Jesus fala assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Todo mundo abrindo em João 8, 31, 32. João 8, 32. Posso ler? Fala assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem que permanecer na palavra de Deus, para que essa verdade nos liberte. A verdade de Deus, a palavra de Deus, ela gera convicção e nos liberta. Então, o que vai ajudar a um enganado a sair do seu caminho do engano? A verdade que liberta, que explode. Essa verdade linda, Senhor. Então, assim, né, agora para encerrar, né? Por que a gente tem que observar a palavra de Deus? Eu quero... Deixa eu ver. Quatro pessoas, a Jaque, então abre em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. Algum outro voluntário? Do 16 a 17. Deuteronômio 8, 3. 2 Timóteo 2, 16 e 17. Jeremias 1, 12. O Márcio. Você já viu Deuteronômio? Não. 8, 3. Então. Aqui tá. Jeremias 1, 12. E João 17, 17. Beleza? Então, por que observar a palavra de Deus? Jaque? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. É o 2 Timóteo? 2 Timóteo. Ela não lê a palavra. 2, 16 e 17, né? Pode continuar. Tá certo? É Almeida. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. É isso?
Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, olha que lindo. A palavra de Deus é inspirada por Ele e ela é útil para nos repreender, daí sim gerar frutos de justiça, aleluia, para nos corrigir e educar na justiça de Deus. E é tão lindo porque a correção do Senhor faz com que a gente participe da santidade dele. Está escrito em Hebreus 12 isso. Então a palavra de Deus é útil para isso, para nos corrigir, para nos ensinar, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Toda boa obra, se você quer. Amém. Meu Deus, meu poder. Tudo nós somos habilitados pela palavra de Deus. Então, para sermos bons líderes, para sermos boas pessoas dentro do nosso emprego, como um bom professor, por exemplo, ou uma boa pastora, como a nossa querida, ou uma boa babá, como a querida Jaque, todo mundo, bons físicos, aleluia. A palavra de Deus nos aperfeiçoa, nos faz perfeitos para que a gente possa executar essa boa obra em tudo. A palavra de Deus, ela é apta para isso. Agora, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Isso é lindo isso, né? Jesus falou isso para o próprio diabo, né? Que não só de pão o homem viverá, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. E é muito engraçado não, é muito bonito nesse versículo, que fala que Deus deixou com que o povo ficasse lá no maná, passasse fome, passasse tudo, para saber que só aquilo que vem da boca de Deus de fato nos alimenta. Então, às vezes a gente quer preencher a nossa alma, quer nos dar alegria com coisas que não saciam, mas sim a palavra de Deus. Então, aqui diz que, de fato, a palavra de Deus, ela alimenta, ela é um pão que nos alimenta. Então, Jeremias 1:12. Posso? Imagina. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso, olha que lindo. Deus mesmo está falando para o profeta Jeremias que ele vela para que a palavra dele seja cumprida. Então, cada vez que a gente está declarando, Senhor, sou intrépido como um leão, de fato, ele vela para cumprir a palavra que ele disse. É um exemplo, né? Tem tantas outras coisas, né, que a gente pode declarar. Então, João 17:17. Márcia, querido. 17? 17. 17 e 17. Isso. Santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica. Ela é a verdade de Deus e é ela que nos santifica. Então, a palavra de Deus também é apta para nos santificar. E, por último, para encerrar agora, de fato, vamos encerrar, eu quero que todo mundo abra em João 1, do 1 ao 3. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que lindo. Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra cumprida, é a promessa do Senhor, é a verdade revelada. Ele fala assim, ó, aqui em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda a palavra gira em torno de Jesus. A gente pode crer que o Senhor vai cumprir as promessas dele na nossa vida. As 8.000 e tantas promessas vão se cumprir na nossa vida. Porque um dia Deus prometeu que Jesus viria e Jesus de fato veio. Amém. Essa é a verdade, a gente tem que crer. Isso é revelação de Deus. Tome isso como uma revelação de Deus. Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. E como essa promessa foi cumprida, todas as outras também serão. Porque Deus não é homem que minta, mas Ele é fiel, Ele é justo. Eu acho lindo isso, porque Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus é a verdade revelada.
Jesus é a verdade. E se a palavra de Jesus fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, mas ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a palavra gira em torno de Jesus. Se tem alguma coisa na palavra, uma interpretação nossa, carnal, que não gira em torno de Jesus, não vem de Deus. Mas tudo aquilo que glorifica o nome do Filho, glorifica o nome de Jesus, isso sim é a verdade, e essa é a verdade liberta. Eu estava vendo até agora, a última coisa que eu vou falar, que tem um vídeo na internet muito bonitinho. É um menino, não sei lá, uns 10, 12 anos, e ele fala Jesus em cada livro da Bíblia. E eu quero, só para encerrar, daí com isso. In Genesis, Jesus Christ is the seed of the woman. In Exodus, he is the Passover lamb. In Leviticus, he is our high priest. In Numbers, he is the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he is the prophet like unto Moses. In Joshua, he is the captain of our salvation. In Judges, he is our judge and lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, he is our trusted prophet. In Kings and Chronicles, he is our reigning king. In Ezra, he is the rebuilder of the broken down walls of human life. In Esther, he is our Mordecai. In Job, he is our ever-living redeemer. In Psalms, he is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, he is our wisdom. In Song of Solomon, he is our loving bridegroom. In Isaiah, he is the Prince of Peace. In Jeremiah, he is our righteous branch. In Lamentations, he is our weeping prophet. In Ezekiel, he is the wonderful four-faced man. In Daniel, he is the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, he is the faithful husband forever married to the backslider. In Joel, he's the baptizer with the Holy Ghost and fire. In Amos, he's our burden bearer. In Obadiah, he is mighty to save. In Jonah, he is our great foreign missionary. In Micah, he is the messenger of beautiful feet. In Nahum, he is the avenger of God's elect. In Habakkuk, he is God's evangelist crying, revive thy works in the midst of the years. In Zephaniah, he is our Savior. In Haggai, he is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, he is the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanliness. And in Malachi, he is the Son of Righteousness, rising with healing in his wings. In Matthew, he is the King of the Jews. In Mark, he is the servant. In Luke, he is the Son of Man, feeling what you feel. In John, he is the Son of God. In Acts, he is the Savior of the world. In Romans, he is the righteousness of God. In 1 Corinthians, he is the rock that followed Israel. In 2 Corinthians, he is the triumphant one, giving victory. In Galatians, he is your liberty. He set you free. In Ephesians, he is the head of the church. In Philippians, he is your joy. In Colossians, he is your completeness. In 1 and 2 Thessalonians, he is your hope. In 1 Timothy, he is your faith. In 2 Timothy, he is your stability. In Philemon, he is your benefactor. In Titus, he is truth. In Hebrews, he is your perfection. In James, he is the power behind your faith. In 1 Peter, he is your example. In 2 Peter, he is your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he is your pattern. In 3 John, he is your motivation. In Jude, he is the foundation of your faith. In Revelation, he is your coming king. He is the first and the last, the beginning and the end. He is the keeper of creation, the creator of all. He is the architect of the universe and the manager of all time. He always was, he always is, and he always will be. Unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought healing. He was pierced and eased pain. He was persecuted and brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and brings power. He reigns and brings peace. The world can't understand him. The armies can't defeat him. The schools can't explain him. And the leaders can't ignore him. Herod couldn't kill him. The Pharisees couldn't confuse him. The people couldn't hold him. Nero couldn't crush him. Hitler couldn't silence him. The New Age can't replace him. And Oprah can't explain him away. He is life, love, longevity, and more. He is goodness, kindness, gentleness, and God. He is holy, righteous, mighty, powerful, pure. His ways are right. His word is eternal. His will is unchanging, and his mind is on me. He is my Redeemer. He is my Savior. He is my guide. He is my peace. He is my joy. He is my comfort. He is my Lord, and He rules my life. Um dos motivos que eu acredito que a palavra de Deus permanece para sempre. Céus e terras podem passar, mas a palavra dele não vai passar. É porque a palavra de Deus aponta para a
palavra de Deus, ela gira em torno de Jesus, porque Jesus, Ele é a verdade. Eu creio que é por isso que a palavra de Deus nunca vai passar. Gente, desde Moisés, né, dizem que Gênesis, Êxodo, Levítico, foi ele que escreveu desde 1000 anos, muito mais que 1000 anos antes de Cristo, e agora até 2013 anos depois de Cristo, a palavra dele continua. É porque é para, de fato, o mundo saber que Jesus é a verdade. A palavra dele aponta